Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência aqui na programação da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Além da sua NET ali na sua casa, da televisão no cabo da NET, você também pode nos acompanhar ainda pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e assista esse programa quantas vezes você quiser e a hora que você também tiver disponibilidade, porque o programa fica ali registrado na íntegra. E também tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são produzidos e são gerados pela nossa TV Serra. Um ano com Farroupilha. Eu quero pedir licença a todos vocês para fazer a remoção da máscara nesse momento, única e exclusivamente agora durante o vídeo. Depois a gente usa a máscara, nós não podemos abrir mão da máscara porque ela nos protege e também protege quem está ao nosso lado. Recebo aqui nos estúdios hoje o presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, para um bate-papo. É a nossa liderança máxima das entidades do município de Farroupilha, a nossa entidade mãe, que é a SIX no nosso município. E claro que falar do momento econômico que nós estamos vivendo, do momento de pandemia, do momento de bandeira vermelha, abre, fecha, fecha, abre, como vai ser semana que vem, uma dúvida na cabeça sempre, uma dúvida e uma insegurança na cabeça do empreendedor, do empresário, de quem está movimentando a nossa economia. Presidente, obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente em meio a tantas reuniões. Obrigado por esse tempo, bem-vindo. Não, bom. Fique à vontade também, se for necessário. Leandro, telespectadores, enfim, seguindo os protocolos, acho que primeiro cumprimentos aí à TV Serra por esse um ano, né, prestigiando e levando Farroupilha à posição que merece, né? Então, realmente, agradeço aí o convite, que bom estar aqui trocando ideias contigo. Feliz ou infelizmente, nós temos um momento aí que, de certa forma, ele aglutina pensamentos, né, digamos assim, porque nas dificuldades as pessoas normalmente se unem, mas é um momento realmente de muita indignação por essas tantas situações que nos colocam goela abaixo e que temos que refletir e tomar a posição que merece, né? Com certeza. Bom, presidente, qual é a sua avaliação inicial, enfim, do momento? Já estamos na segunda semana consecutiva de bandeira vermelha. A gente percebe os números aumentando aqui na região, até porque estamos no inverno, com exceção dessa semana que a estação também está desconectada com o período do ano. Mas, enfim, muitas empresas, muitos negócios passando por muitas dificuldades. É um cenário bastante crítico, presidente Trujillo? Não, muito crítico. É realmente um cenário, enfim, uma situação inusitada. Mas eu acho que traçar comentários somente sobre a situação pontual hoje e tudo mais, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho atrás, né, Leandro? Porque já são mais de 4 meses nessa situação, digamos, com um estabelecimento efetivamente do estado de pandemia, não só a nível nacional, estadual, municipal e tudo mais. De lá para cá, comitês, reuniões e procura de alternativas para conciliar, né, sempre a questão do bem maior aí da questão de vida, né, mas se sentir vivo, se sentir construindo, né, se sentir deixando legados, né, não pode ser deixado de lado. E infelizmente houve uma distorção nesse período daquilo que realmente importa para todos, do que importa a opinião só de alguns. E nessa, enfim, nessa chuva de conflitos, porque tudo parece que tem que polarizar, né, infelizmente certas situações não levou a efetivamente refletir o desejo, o anseio e a vontade das pessoas, né? E tanto é que quando isso começa a se perdurar, né, aí começa o que se diz, não digo uma rebeldia, mas uma indignação
né, do status quo que nós estamos passando, porque ele efetivamente não representa, né, aquilo que nós, como cidadãos, como local e tudo mais, teríamos tido como decisão para seguir e para nortear as nossas vidas, né? Então, o sistema que foi, enfim, montado, regimentado e tudo mais, eu acho que tiveram uma felicidade muito grande em pontuar nesses 11 indicadores uma série de fatores que realmente indicam, né, como é que está a situação saúde. Mas esqueceram de colocar alguns indicadores, digamos assim, como é que vai a saúde econômica para sustentar essa saúde, né? E também ela foi taxada não só por uma questão de números, mas critérios que não representam mais o nosso estado praticamente agora numa situação de agosto. Uma coisa é ter um critério pensado lá para maio, né, em que nós, até a questão de clima e tudo mais, agora a gente tem uma situação que, se a gente voltar no tempo, digamos assim, nós temos uma condição clínica, hospitalar, atendimento e tudo mais. Diferenciada. Diferenciada. Totalmente. E outra, não adianta também, nós temos que pensar, não adianta ficar só jogando recursos para ter instalações, né? Vamos colocar lá respiradores, UTI e tudo mais. Não é só isso que importa. Daqui a pouco nós vamos estar com centenas de UTI e cadê o corpo clínico, né? Cadê os profissionais para efetivamente botar a mão na massa e fazer a diferença? Então, se vê uma falta de organização, planejamento, tanto é que vira e mexe, agora falta remédio, agora falta isso, falta aquilo. Eu tenho certeza que se tivessem conseguido colocar tantas UTIs que fossem possíveis para nos deixar em bandeira amarela, que eles mesmos preconizaram, né? Duvido que haveria mão de obra especializada, os intensivistas, para fazer a operacionalidade dessas UTIs que nos concederia a bandeira amarela, né, numa situação que estão vendo. Ou seja, os indicadores e tudo mais, eles previram o caos, né? É como se tivessem feito para nos taxar em algum momento de uma maneira punitiva, ao invés de dar sinalizações e efetivamente a gente for percebendo ao longo do período ações preventivas, ações realmente que trouxessem sentido a cuidar das pessoas e efetivamente a cuidar do que dá renda e dignidade para pessoas. É um absurdo, é lamentável. Pessoal, a gente começa a falar e se irrita muito facilmente. Presidente, até fazendo uma reflexão também a questão das UTIs, vamos olhar o nosso caso aqui de Farroupilha. Nosso hospital de Farroupilha tinha 10 leitos. Ele passou para mais de 20, tem 20 leitos hoje ativos e ainda mais reserva de respiradores. Claro que tem muito fruto da construção da própria comunidade que doou recursos e empresas que fizeram doações também e o envolvimento próprio do poder público. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O que a gente pergunta, o que o Estado fez por Farroupilha em termos de UTI? Se não fosse o poder público e principalmente a comunidade, nós estaríamos ainda na mesma, talvez, né? Não, tanto que, por exemplo, o Estado tem valor e não consegue comprar os equipamentos, que Farroupilha já fez toda uma movimentação e conseguiu adquiri-los corretamente, haja de passar corretamente, porque a gente tem estados, tem exemplos em estados e de Brasil como um todo, desvio e de tudo, né? compras de equipamentos errados, de coisas que não funcionam, é um absurdo, né, digamos assim. Então, é que eu falei, trazendo o ponto de decisão e competência para quem efetivamente vai dar a tratativa correta, e olha só que nós estamos vivenciando. Agora o Estado tem dinheiro, porque o federal mandou dinheiro e não consegue fazer a compra do que já foi feito aqui por Farroupilha e ainda estão fazendo também, com certeza, aqui na Serra. Mas, e volto a dizer, se de repente vem todo esse dinheiro para montar a estrutura física, eventualmente depois ainda vamos ter o problema de EPIs, de mão de obra especializada e outras coisas, porque é uma falta de planejamento absurda. E outra, nesses comitês todos que foram feitos para gerir, né, o Estado nessa questão de pandemia, temos lá doutores, né, temos lá
enfim, formados em educação física e outras situações mais, mas cadê a participação de pessoas que efetivamente estão acostumadas a planejar? Cadê, digamos o planejamento assim, em si. cadê os empresários, de repente, fazendo uma questão de contraponto nesse comitê, para fazer com que ele efetivamente represente os anseios, os desejos da comunidade? E outra, né? Estão pintando o mapa do Rio Grande de amarelo, aí apaga, Está volta como criança pintando vermelho o mapa. e tudo mais. Mas quem é que veio aqui? Quem é que está vendo efetivamente o que está acontecendo aqui? Quem é que está analisando os óbitos, digamos assim, e sabendo das suas origens e ligando uma coisa com outra, né? Quem é que está olhando isso tudo e fazendo ações preventivas para que a gente não tenha UTIs ocupadas? Hoje a gente só fica falando em UTI, UTI, UTI. O que está sendo feito de preventivo? Né? Nós estamos agora agosto, o auge do inverno, essas oscilações de temperatura, umidade e tudo, e fiquem em casa e coisa e tal. Mas pera lá, gente, isso tudo vai refletir no quê? Né? Nós temos uma instalação pré-Covid, digamos assim, que foi montada em Farroupilha, tinha até sido feito um ambiente lá de pré, digamos assim, tratamento. A estação de pré-tratamento já se foi, as instalações lá da antiga UPA vazias, né, só fazendo triagem e mandando para casa, né, mandando para casa para, né, conviver com os seus, e estando ou não com problema vai resultar em futuros problemas, né, problemas e tudo contaminados. Mais. Então, sabe, administrativamente falando e olhando um pouco de números e planejamento e tudo mais, olha, é realmente uma situação muito triste, digamos assim, o estado que chegamos, porque novamente, esqueceram de estudar o caso como um todo, ao que parece, porque efetivamente ele preconiza a ocupação de UTIs e leitos e óbitos, né? E não preconiza, digamos assim, o que poderia ser feito, estudado e trabalhado para que o convívio das pessoas fossem, de certa forma, regrado de uma forma colaborativa, né? E os ambientes produtivos efetivamente tivessem condições de operacionalizar. Leandro, desculpa, estou falando, imagine, por exemplo, um Senai, né? Só colocando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Olha que aberração. Nós houveram demissões, né? Não há tem como negar. Houveram demissões. Então nós temos no mercado uma mão de obra e uma série de outros tantos que já vinham de uma crise forte passada, que vão estar, depois desse período dos R$600, vão estar, digamos assim, aptos, né, disponíveis no mercado. E com que capacitação, né? Com que novas competências, digamos assim, dado que tudo parece um novo normal, discussão disso e daquilo, mas efetivamente nós temos uma situação que precisa ser trabalhada, né, para que lá na frente a gente colhe alguns frutos. Por isso que eu digo, essa falta de planejamento é absurda. Então nós teríamos a oportunidade de treinar, né, os futuros trabalhadores num ambiente industrial, né, todo regrado, com todos os protocolos e tudo mais. E enquanto isso, o que nós estamos fazendo com eles? Fique em casa, né? Olha a oportunidade também deles poderem, além de trabalhar o sentido profissional da operação, de ganhar riqueza da operação, também ganhar riqueza do aprendizado de lidar com esse tipo de coisa. E quem melhor, né, poder fazer isso que uma escola profissionalizante, né? Enquanto isso, o que a gente está fazendo? Emburrando-os, né, digamos assim, ou criando uma teia de aranha nesse pessoal, que daqui a um tempo as empresas vão precisar agora num nível até superior de conhecimento, porque nisso tudo se descobriram uma série de atividades que se faziam e que podem ser feitas diferente, atividades que têm que ser evoluídas e surgem também carências no mercado. Enquanto isso há uma hibernação de conhecedores e ávidos de conhecimento sem um efetivo trabalho. Pessoal,
né, novamente, que bom essa oportunidade para a gente colocar certas coisas, né, essas indignações com situações totalmente desfocadas da realidade e da necessidade. Estamos fora do contexto. Estamos totalmente fora do contexto. E outra, ainda sendo geridos e regrados de pessoas que não estão no contexto. Estão vivendo numa bolha em algum lugar aí, eles estão, né, dentro de quatro paredes, né, lidando com sei lá o que, mas não conhecem o que está acontecendo por aí. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final da entrevista do dia, hoje com a presença do presidente José Carlos Trujillo, presidente da SIX Farroupilha. Gente, esse é o comentário mesmo, essa é a indignação. Chega um momento que o copo vai por cima, uma gota d'água faz o copo transbordar, tá todo mundo perdendo a paciência. É uma situação muito delicada que a gente atravessa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu mesmo me manifestei nesta semana que está na hora do governador parar com esta brincadeira, não dá mais para continuar assim. E a pergunta que a gente se faz, vem cá, deu ou não deu resultado esse plano de controle de distanciamento social aqui no estado? Se tivesse dado, a gente teria saído talvez da bandeira vermelha, mas a gente não consegue sair da bandeira vermelha, parece que cada vez piora mais. Então me perdoem o termo, me perdoem, peço perdão, fica naquele meio termo, meio pau, vai ou não vai? Ou vai ou para tudo de uma vez. Não dá para continuar como está. A gente volta em seguida depois do nosso intervalo comercial. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Uralci. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa,
Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Quinta do Pão e Leite no IMEC. É dia de comprar e economizar bem. Leite Piá, 1 litro, R$ 2,89. Queijo mussarela Friolac a cada 100 gramas, R$ 2,79. Presunto fatiado, cada 100 gramas, R$ 1,79. Pão de sanduíche italianinho, 500 gramas, R$ 5,25. Pão de queijo italianinho, 400 gramas. Mais café Bom Jesus, 500 gramas, R$ 15,97. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se encontra na TV Serra. Hoje com a gente aqui nos estúdios, o presidente da SIX Farroupilha, o presidente José Carlos Trujillo. Presidente, a gente realmente perde o rebolado, perde a calma em alguns momentos. Qual é a sua leitura? Esse plano de distanciamento controlado do governo do estado já está provado que ele não traz a eficácia que deveria trazer? Vale ainda a pena insistir nesse modelo? Olha as incoerências, né? Nós temos um estado de sobrecarga de UTI que foram aumentadas em porcentagens nunca vistas. Então, olha só, aumentamos a capacidade do UTI, fizemos todo um trabalho, digamos assim, preventivo de ocupações do UTI. E mesmo assim, elas estão acontecendo. Aí você vê num nível imediatamente abaixo, que é a parte clínica, digamos assim, totalmente ociosa, né? E, além do mais, aí você olha, digamos assim, as recomendações protocolares, digamos assim, que faz com que as pessoas, seja elas monitoradas ou não, testadas ou não, fiquem regradas ao convívio, né, dos seus entes mais queridos, né, digamos assim, como sendo de distanciamento. Então, efetivamente, o modelo, né, ele foi no seu andar, digamos assim, se perdeu? Ele se perdeu, porque olha só, quão seria interessante nós termos a parte clínica mais carregada, né, de certa forma, fazendo um trabalho que seria mais preventivo, menos custoso, menos doído e sobrecarregaria menos a UTI. Enquanto isso, a gente tem isso tudo vazio e as UTIs sobrecarregadas. E outra, quem ousar dentro do estado, as macro-regiões de saúde e tudo mais, ousar a ocupar mais esse espaço, no sentido de, vamos pegar os sintomáticos e colocar num lugar de melhor tratamento, um hospital, né, uma própria UPA e tudo mais, para deixar aquele tempo inicial, né, que é sempre o mais delicado, porque se deixar solta, fica em casa, a pessoa fica sempre naquela dúvida, eu vou no hospital, não vou no hospital, não vou. Quando vai, já está muito pior. O negócio está avançado demais. Então, eles poderiam receber um tratamento mais atencioso e competente, mas enquanto isso, as cidades que porventura vierem a fazer isso, elas vão ser punidas pelos indicadores que constituem as bandeiras, porque quanto mais casos tratados, hospitalizados ou confirmados, mais você subentende-se que vai ter óbitos, né? Então ou mais se prejudica para ter uma bandeira vermelha. Ele te empurra para o brejo, né? Então, digamos assim, a forma com que ele foi concebido, foi gerido e tudo mais, ele leva a dizer que, olha, mais cedo ou mais tarde, é bandeira vermelha para todo mundo e é bandeira preta para todo mundo. Até se comenta, presidente, que alguns municípios talvez estariam segurando um pouco a aplicação de testes rápidos para não
aumentar os números Vamos, oxalá, pensar que não, porque assim, ó, nós, até falando a questão das entidades, a quantidade de lives, reuniões, encontros, a formação de comitês competentes, buscando pessoas que tenham outras visões, porque não é só questão de criticar, não adianta falar tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Espera lá, se há discordância, temos que apresentar, digamos assim, novas ou dar nossa contribuição para que a gente possa ter uma diferenciação de tudo isso. Eu vou dizer que essas questões de bandeira vermelha já estavam previstas há meses atrás, porque é inevitável que os casos aumentassem. Né? Como é que, senão não ia ser chamado de pandemia, né? Digamos, então nós estamos tratando com uma doença que há o contágio, e esse contágio acontece por contato, por interação, por participar de ambientes onde haja a transmissão. E o que a gente está promovendo, digamos assim, com essas atividades não regradas, é justamente isso, o aumento do contágio. Então, a hora que você tira as pessoas do comércio, onde tem tudo regradinho e tudo mais, blá, 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 o que nós estamos fazendo? Né? A hora que a gente deixa as pessoas todas amontoadas por aí, sem um trabalho, digamos assim, orientado e tudo mais, é igual agora, desculpa puxar para o outro lado, é a mesma coisa comparar, né? Você está falando um jogo de bolão com um jogo de futebol profissional, né? Digamos assim, poxa vida, os dois são atividades desportivas e tudo, tal, blá, blá, blá. Num primeiro momento vai até parecer que sim, né? Mas espera lá, quais são, digamos assim, a segurança com que acontece determinada atividade e outra atividade. Então, enfim, eu adoro números, né? Empresa e tudo mais, ela vive, querendo ou não, vendo, e os números te norteiam, te direcionam. Então nós precisamos disso. Agora, números que te levam para o buraco, né? Ou números que te induzem ao buraco, esses números não são ou não merecem, digamos assim, as tratativas, a importância e o trato que está sendo dado. Presidente, durante a terça-feira, no final da tarde, houve uma reunião do Comitê de Atenção ao Coronavírus na Prefeitura, chefiado pelo prefeito Pedro Pedroso, para tratar sobre a questão da liberação ou não do Estádio das Castanheiras para jogos da Federação Gaúcha de Futebol, do Campeonato Gaúcho Divisão Especial. O comitê aprovou a não autorização. Qual é a sua leitura sobre essa proposta? Assim, enfim, tudo que é decidido em conjunto, de forma democrática e tudo mais... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, certo. E há de se respeitar. Por sorte, o comitê já teve que trabalhar com posições e tratativas muito interessantes na época, principalmente no início e tudo mais. Então vamos contar que toda decisão sendo feita em conjunto, ela sempre deve ser respeitada e levada a cabo. Tudo que é acordado, digamos assim, nós temos que respeitar o que é acordado. Só vou fazer um contraponto, porque nós como SICS e entendendo as atividades de uma maneira um pouco diferente, não, veja bem, que não seja entendido porque a coisa já está decidida, vamos respeitar o que está decidido. Apenas nós fizemos um contraponto porque nós justamente estamos procurando fazer com que as atividades que trabalhem a situação econômica com todo o respeito à condição saúde, nós entendemos que, olha, a questão dos times de futebol e tudo mais, com os valores que eles pagam para aqueles profissionais, eu vou dizer que eles estão muito bem tratados, né? Estão muito bem testados e estão muito bem organizados, né? Então, não vejo problema nenhum de uma atividade dessa natureza, eu comparando com mesmo um restaurante, ou comparando com um comércio, olha, mesmo nós aqui, eu vou dizer que eles estariam e estão muito mais regrados e protocolados para agirem e para seguir a sua atividade. Então, digamos assim, nós seríamos e fomos a favor da liberação da atividade. É lógico que tem que se olhar o todo, né? Tem que se olhar, o que eu digo olhar o todo? Vamos supor que tem uma atividade numa cidade vizinha, com times mais importantes, né?
e essa atividade venha fazer com que nas casas das pessoas eu tenha a oportunidade de ter aglomerações. Onde é que está o sentido de tudo isso? Então, volto a dizer... Até porque os jogos seriam e serão com portões fechados, né? Mas quem é que fecha a porta do vizinho? Quem é que combina o que com o que? Então, entende? É uma questão de ambiente, é uma questão de, digamos, efetivamente planejar esse tipo de coisa toda. Então, estão discutindo o jogo. Eu diria que o jogo é o menos importante, digamos assim. Muito pelo contrário, ele deveria ser instigado, porque é mais uma atividade, seja esportiva, mas seja profissional, ou seja econômica, que vai ser desempenhada. Eu vou dizer, estaríamos apoiando, sim. Agora, tem que tomar cuidado com os entornos, né? Entornos que eu digo, poxa vida, as famílias estão preparadas, os torcedores estão preparados para ficarem em casa, isolados, né? Isolados enquanto o seu time está lá, ou enquanto isso eles vão ficar lá, digamos assim, tendo a oportunidade de corromper um sistema de distanciamento, né, que foi projetado. Então, volto a dizer, me parece que do mesmo jeito que o mapa aparece na sexta-feira todo vermelho, e de repente no domingo metade dele fica laranja, né? Me surpreende o próprio Estado estar corrompendo o sistema que cria e ao mesmo tempo promovendo certas discussões ou certas indignações onde não deveríamos ter. Presidente, uma outra questão também, o reitor da Universidade Federal de Pelotas tem declarado há alguns dias que está na hora de um lockdown. É claro, é um termo que a gente não gostaria de falar. Qual é a sua visão fora do contexto também? Olha, eu vou dizer que existem duas visões e eu não quero ser pretensioso. Então, eu acho que essa resposta tem que vir de discussões entre partes. E eu acho que a afirmação isolada que seja do governo, enfim, que seja lá do reitor de Pelotas e tudo mais, eu vou entender como sendo uma opinião, né? A minha opinião é diferente disso, né? Então, eu vou dizer que é interessante como se a gente tivesse, como nós estávamos discutindo agora há pouco com outros prefeitos e deputados e presidente de entidades, uma reunião muito construtiva, onde se pega várias opiniões, né, e se transforma, digamos assim, num contexto que represente o que efetivamente está acontecendo e o que estamos vivenciando. Essa opinião pura e simples que foi dada, para mim ela é considerada importante, infelizmente, pelo governador, outras coisas, porque quem preside escopo técnico mas levando em conta o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região e tantos outros exemplos por aí, está totalmente fora de contexto. A indústria, o comércio, os serviços, via de regra, tem adotado medidas de prevenção, tem dado um exemplo bonito, assim, tem encampado o cuidado e a prevenção ao coronavírus? Falando aqui de Farroupilha, presidente. Acho que é impressionante isso já desde o início, a preocupação não só da empresa para com as pessoas, mas das pessoas para com a empresa e das pessoas para com as pessoas. Porque, sinceramente, eu não vejo problema dentro das empresas organizadas com relação ao protocolo, às tratativas, os regramentos, os protocolos. Eu diria que estamos numa situação bem tranquila. Acontece que, dentro das empresas, eles permanecem uma parte do dia, né? O restante do dia, eles podem estar numa casa de 40 metros quadrados, de repente com uma meia dúzia de pessoas dentro, né? E dentro do ambiente industrial, distanciamento, enfim, questão lavagem de mãos e álcool gel e máscara, formas de comportamento e tudo. Então, agora o que vem acontecendo, acho que era bom que se note, é que, querendo ou não, a pandemia vai se aproximando, ou seja, antes era no frigorífico que estava não sei aonde, coisa e tal. Então nós temos que entender também
que isso vai se aproximando. Todos nós vamos começar a ouvir casos cada vez mais próximos de nós. E então a atenção, ela tem que ser não só pensada para dentro dos ambientes das organizações, como fora também. E aí a gente se depara em situações na cidade, caminhando, filas para uma série de outras situações. Pessoas sem uso de máscara e por aí afora. Ou aglomerações desnecessárias. Então nós temos que se apoderar, digamos assim, nestes regramentos que a gente entende como necessário, e entendendo como ser necessário, entendendo como sendo certo, nós temos que nos fazer valer, porque a pessoa não se protegendo, né, digamos assim, supostamente se protegendo, não. Ela está efetivamente não te protegendo. Então nós temos que cobrar sim um comportamento à altura da necessidade de que todos nós precisamos. Nós temos sim que cuidar do distanciamento, nós temos sim que cuidar da questão do uso de máscara, da questão, né, de lavar as mãos, de tomar cuidado com a intensidade dos contatos e aglomerações. Isso é vital para que o todo funcione bem. Não vejo problema nenhum, como eu falei, na questão das organizações. Nós temos que cuidar dos ambientes como um todo, seja daqueles públicos ou seja também dentro de casa. Então, todos se cuidando, tenho certeza que a gente vai passar esse período, né, e vai aí colher bons frutos, porque sempre me vê, Leandro, eu sempre procuro também olhar a questão de o lado positivo, temos que buscar oportunidades, temos que estar dispostos. Sinceramente, às vezes a gente chega no final do dia que parece que levamos uma surra daquelas violenta, mas temos que nos reanimar, temos que buscar força e entendimento para fazer com que o melhor entendimento seja o melhor para todos, e isso siga e nos faça se sentir melhor, que é o que não vem acontecendo, e a gente se indigna e faz essa voz aqui com vocês. Bom, para a gente concluir, presidente, uma palavra sua também. O governo do estado anunciou há alguns dias um projeto de reestruturação tributária, de reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul. A pergunta que eu lhe faço: a reforma tributária toma aquele caminho de sempre aumentar? Porra, Leandro, tem umas perguntas boas hoje, viu? Mas assim, ó, o que parece, né? Eu digo parece porque nós montamos dentro da SICS um comitê de especialistas na área tributária, pegando a opinião de vários empresários e tudo mais, e vamos procurar analisar a reforma com as pessoas de competência e com a profundidade para contribuir de forma organizada. Agora, taxar vinicultura, taxar elementos da cesta básica, se vê claramente que para cumprir promessas de redução de tal coisa, se infla outras. Isso tudo acaba indo tudo para o mesmo bolso, para pagar as despesas de sempre. É tudo farinha do mesmo saco. Então, sabe, essas ditas reformas, que palhaçada, isso é ridículo, né? Ridículo porque, primeira coisa, todo mundo sabe, primeira coisa você vai pensar em aumentar o teu ganho ou vai pensar em enxugar, né, digamos, as suas despesas. Sabendo que toda vez que tu enxuga as suas despesas, digamos assim, olha o quanto que você potencializa o investimento. Agora, se você simplesmente, né, quer ganhar para botar em caixas, né, que estão com um buraco enorme, cadê isso? Que benefício isso traz, né? Fala-se de IPVA, né? Vamos aumentar IPVA. Falar em aumentar IPVA, e você vai daqui a Caxias, daqui a Bento, ou mesmo andando por perto de Farroupilha e tudo mais, e encontra as estradas na situação, não conseguir ir em cidades vizinhas, né? É algo assim, não conseguir marcar entrevistas com o DAI para fazer trevos. Né? Pinturas e rodovias. Gente, olha, tem, por exemplo, às vezes as pessoas vão te visitar ou vão se deslocar, a paura, né, que se tem com relação
será que vai chegar? Né? Digamos assim, porque as estradas hoje é assim um perigo constante, né? É uma pena. Então, a reforma tributária, sinceramente, não veio em mau momento, parece até uma cortina de fumaça. Veio em mau momento? Né? Sim, porque, por exemplo, de certa forma, nós teríamos que ter um melhor entendimento de uma reforma do Estado, né? Estado Brasil, né? Para aí ter um certo alinhamento entre os estados, para que aí os estados ordenassem também como é que seriam com os municípios e assim por diante. Agora tu pega simplesmente o Rio Grande do Sul, vou fazer eu minha reforma tributária. Cadê a consonância com os estados vizinhos? Cadê a consonância com os próprios municípios? Né? Cadê a consonância com o ente maior? Cadê o trabalho de desburocratização? Então, eu vou dizer, mais decretos, mais remendos. Isso, para mim, não é reforma que se faz. É simplesmente mudando de onde vêm os valores para colocar num único bolso que vai continuar gastando sempre como gastou e gastando muito mal. Bom, presidente, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Lhe deixo com a palavra final à sua disposição, pelo menos depois de tanta coisa ruim que a gente tratou, enfim, de situações complicadas, mas é a nossa realidade. Vamos deixar um pouquinho de ânimo, de esperança, né? Tentaremos ser um pouco positivistas. Não, né? E sempre, olha só, mesmo em dias de chamado invernos, né? Frios, chuvosos e tudo mais, que dia lindo tivemos hoje e ontem, né? O sol brilhando, o verde se despontando, até as flores começam a se mexer para querer já pintar de primavera. Então, pessoal, oportunidades existem e vão existir sempre. Nós estamos forçosamente jogados num poço e a opção é muito simples. Ou você continua olhando para baixo, cavando, que vai sempre te levar para o fundo, ou de repente dá uma olhadinha lá para cima. Quem né? sabe? Tem luz lá. Então vamos se esforçar para sair desse poço. A luz pode estar menor ou maior, mas ela vai, se você for para lá, se ela está menor, você indo naquela direção, ela pode se tornar mais brilhante e maior, e é para lá que nós vamos. Com certeza. Presidente, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Não, obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. O presidente da Six Farroupilha, José Carlos Trujillo, foi o nosso convidado. Chegando ao final do vídeo, né, presidente? Vamos fazer o uso novamente da máscara. A máscara é nossa proteção, é nosso aliado da hora, como a gente diz. Quem tem óculos leva um pouco mais para ajustar, mas é isso aí. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Um forte abraço. Até a próxima edição da Entrevista do Dia.